Olá, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, sou professor de literatura, palestrante, escritor e você está aqui no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para você aprender um pouquinho de cada vertente dessa enormidade que é a língua portuguesa. Este é o nosso segundo encontro para falar da obra de Gil Vicente, o primeiro dramaturgo no nosso idioma, o pai do teatro português. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, por favor, clique no link abaixo, assista ao vídeo primeiro e depois volte aqui, que eu espero. E aí, assistiu? Bom, então vamos lá. Hoje o assunto é a obra O Alto da Barca do Inferno. Vou falar um pouquinho do contexto geral e da finalidade dela. Primeira coisa, falando em finalidade, é lembrar a finalidade de um auto. O que é um auto? O auto é uma peça teatral que tem por base uma passagem religiosa, um ensinamento, um trecho da Bíblia, e a partir dessa passagem religiosa ele vai desenvolver uma ação que tem, claro, como finalidade o fundo moral, a correção de um auditório de pessoas que são fiéis, que seguem aquela religião. Vale lembrar que Portugal do Gil Vicente, lá no início do século XVI, transição do XV para o XVI, aliás, era um país totalmente católico, nem a reforma luterana havia acontecido ainda, certo? Bom, feita essa apresentação, vamos lá iniciar o nosso mergulho na obra. Primeira coisa é entender toda a obra, todo o Alto da Barca do Inferno como sendo uma obra católica. E eu não vou, nem neste vídeo, nem nos próximos, fazer nenhum juízo de valor acerca do que ela afirma em relação a condutas, pessoas, em relação a modos de agir. Mas eu vou deixar claro para você que, como eu analiso uma obra, eu preciso me prender ao que ela disse. Você pode não concordar com muitas coisas e podem não ser estes os seus valores morais, mas é importante que você os conheça, afinal, eles fizeram parte relevante da história de um país e de uma cultura que não deixa de ser a cultura que influencia até hoje a nossa aqui no Brasil, em grande parte. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho da cena religiosa, obviamente, em que se baseia o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno tem como cenário uma espécie de um atracadouro, um porto, onde chegam pessoas que faleceram, onde chegam mortos da sociedade portuguesa. Bom, o que diz a moral católica, o que diz a Escritura? Ela diz que ao morrer você irá para o céu ou irá para o inferno. Se você tiver uma vida baseada mais em virtudes do que em pecados, Deus o acolherá no céu. Se você tiver uma vida baseada mais em pecados do que em virtudes, o diabo o acolherá no inferno. Certo? Acho que isso não é nenhuma grande dúvida, é uma moral ocidental, né? O ocidente cristão tem como base aí essa dualidade céu e inferno bem arraigada. Muito bem, estes mortos chegam a um atracador ou uma espécie de cais, e ali neste cais estão posicionadas duas barcas. Essa é a composição cênica da peça. Então o palco tem um cenário relativamente simples, algo que imite um cais e as duas barcas. Uma das barcas está o anjo. O anjo é o representante de Deus. Por ser o representante de Deus, por certo, ele está na barca do céu, a barca que levará as pessoas salvas em direção ao paraíso. A outra barca tem o diabo e um ajudante. Por ter o diabo em pessoa, obviamente que ela é a barca do inferno e levará os condenados. E vejam que interessante, logo de cara, Gil Vicente já nos mostra que a barca do diabo tem um ajudante. Notaram isso? O anjo está sozinho. Está lá só ele na barca do céu, de boa, esperando o pessoal chegar. O diabo está de boa, só que ele já tem um ajudante. Portanto, percebe-se que vai muito mais gente na barca do diabo do que na barca do céu, porque senão o diabo também estaria sozinho. Uma outra coisa que é interessante é que Deus manda um representante. Deus não está personificado lá. Está um anjo, está um ajudante. Enquanto o diabo não tem representantes, está ele mesmo em pessoa para acolher estes mortos, ou pelo menos parte significativa deles. Bom, como se dá o enredo? Estes mortos vão chegando um a um e eles vão passando pelas duas barcas, vão conversando com o anjo e com o diabo, têm o seu destino selado se vão para a barca do céu ou para a barca do inferno. E o que sela o destino desses mortos? O que faz com que eles embarquem em um batel ou em outro? Obviamente, as ações que eles tiveram em vida. E quando eu digo as ações que eles tiveram em vida, as ações por maioria. Não adianta você rezar,
mas ter o seu pecado maior que a sua reza. Não adianta você pedir perdão sem se arrepender. Então, se os seus atos negativos, se os seus atos pecaminosos, se tudo aquilo que contraria a moral cristã, mais especificamente a moral católica, predominou na sua vida, passa protetor solar, porque lá embaixo é quente e você vai para o inferno. Se, por outro lado, o que predominou na sua vida foram atos de bondade, foram atos que seguiram a Escritura, foram atos cristãos, atos de acordo com a moral da Igreja Católica, você é uma pessoa feliz que vai viver junto de Deus no paraíso. Então, essas noções de pecado e perdão, vigentes à moral da época, vigentes dentro da conduta católica, faz com que as pessoas sejam ali rapidamente julgadas e encaminhadas às barcas. Então, o anjo e o diabo, eles fazem, às vezes, digamos, de dois juízes. São eles que apontam erros e acertos, são eles que colocam o dedo na ferida, mas o diabo, obviamente, que coloca o dedo na ferida dos pecadores, mostra o que eles fizeram, revela quais foram os erros e condena para sua barca. O anjo, ele é um contrapeso que recusa muitos dos viajantes e aceita, como a gente vai ver, pouquíssimos. Mas o julgamento é feito ali na hora. Diante das barcas, você morreu, parou ali, você conversa com o anjo, conversa com o diabo, e de acordo com o seu status, digamos assim, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Tranquilo? Segundo ponto, se eu disse que a condenação ou a salvação estão baseadas em ações, perceba que a posição social pouco importa. Riqueza, pobreza, título de nobreza, título clérico, isso não significa uma garantia da salvação, embora o senso comum da época achasse isso. Um exemplo bem simples, um dos personagens é um frade, um padre da época. Ele é da igreja, ele é do clero. O fato de ele ser do clero, porém, não indica que ele já tem um passaporte carimbado para ir para o céu. Todos terão as suas ações postas em uma balança. Todos terão as suas ações pesadas. Da mesma maneira, aparece um parvo, que é um bobo da corte, uma pessoa extremamente simples. A simplicidade, a pobreza de dinheiro ou necessariamente a falta de grandes virtudes não o levará direto para o inferno. Também o comportamento dele será analisado. Então, essa análise, é dessa análise que vem a comédia, que vem aí, digamos, um esticar social, um exagero de traços, uma coisa até meio caricata no agir dessas pessoas, que vai aí sim carimbar o seu passaporte ou para a barca do anjo, ou para a barca do diabo, ou para o céu, ou para o inferno. Ok? Nenhum pressuposto social ou posição ocupada por personagens serve como base para garantir que serão salvos ou serão condenados. Aliás, falando em personagens, é importante saber que os personagens em O Alto da Barca do Inferno são chamados personagens típicos ou personagens tipo. Você pode ver as duas denominações aí em manuais de literatura. O que é um personagem tipo? É um personagem que, apesar de aparecer como indivíduo, não deve ser tomado em características individuais. Ficou confuso? Vou dar um exemplo simples. Se você pega um romance do Machado de Assis, pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem Brás Cubas é um indivíduo, ele é único, ele foi criado para aquele romance e as ações dele só funcionam ali dentro da coerência da narrativa machadiana, ou seja, ele é um personagem único, um personagem específico. O personagem tipo não é assim. Ele pode até ter um nome, assim como pode não ter, mas as ações dele não devem ser tomadas como ações de um único indivíduo. Ele é uma espécie de representante do grupo social ou profissional a qual pertence. Então vamos lá. Brás Cubas é personagem único. Mas no Alto da Barca do Inferno, nós temos um fidalgo. O que é um fidalgo? Seria um nobre, né? A fidalguia é um título de nobreza, um nobre com um título. Este nobre não representa apenas a si mesmo. Lembra? Brás Cubas é só ele e só naquela obra. O fidalgo, ele representa toda a nobreza, todos os nobres, toda a classe, digamos ali, palaciana cortesã de Portugal. Da mesma maneira, quando aparece um frade, ele representa toda a cleresia, todos os clérigos, toda a igreja, todos os membros da Igreja Católica. Um detalhe, não é porque a peça é uma peça de moral católica que ela não critica a igreja. Critica e critica arduamente. Gil Vicente não passa pano para a Igreja Católica, não.
A gente vai ver no próximo encontro, na próxima aula, no decorrer da apresentação dos personagens, que o Gil Vicente é até bastante crítico e com muita ênfase a atitudes ruins dos membros da igreja. Mas, de qualquer maneira, o frade representa toda a igreja, o sapateiro, que é um outro personagem, representa todos os comerciantes, você tem um juiz, você tem vários outros aí que vão aparecendo, um agiota, que representam a classe, o grupo ao qual pertencem. Por que o Gil Vicente faz isso? Porque a ideia do Alto da Barca do Inferno é, a partir da cena que eu relatei no começo, mostrar quem é condenado e quem é salvo com vistas à correção moral. Portanto, esses personagens não podem ser indivíduos únicos, só eles. Eles têm que ser típicos para que o espectador, para quem está na plateia assistindo a encenação, se sinta representado dentro de uma classe e não por um indivíduo. Então, o sapateiro representa todos os comerciantes. Bom, se é um tecelão que está assistindo, ele é um comerciante de tecidos, ele se sente representado pelo sapateiro porque ele também é um comerciante, apesar de ser de coisa diferente. Entendeu aí a importância do personagem tipo? Com os tipos, você gera uma identificação mais tranquila em relação à plateia e possibilita de maneira mais efetiva a correção moral desse auditório de fiéis. Além disso, o personagem tipo ele pode ser um pouco mais elástico, ou seja, as características, os traços dele podem ser mais exagerados, mais caricatos, e desse exagero, dessa caricatura, também vem o humor, que é fundamental para a construção de sentido numa peça como O Alto da Barca do Inferno. Beleza? Bom, no próximo encontro a gente vai falar sobre cada um dos personagens, começar a falar sobre eles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de avaliá-lo positivamente, dê o seu like, a sua curtida, é muito importante aqui para o canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Além disso, no nosso Instagram, @almadaconsultoria, tudo junto, você pode enviar via direct, via mensagem, solicitações de pautas aqui para o canal, dúvidas, e no nosso e-mail, e aí tem um ponto, não se esqueça, o e-mail é almada.consultoria@gmail.com, você pode pedir o nosso portfólio de cursos e palestras. É isso, eu espero você na próxima aula, no próximo encontro sobre Alto da Barca do Inferno. Um abraço e até lá!